Olá, boa noite, são 18 horas e 4 minutos, hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e microrregiões. Uma boa noite também à presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. E eu sou Beatriz Maciel e você confere agora os destaques de hoje. E o jornal Rede Clube Cidade recebe o deputado estadual Cássio Góes para um balanço do mandato, a destinação de emendas para os municípios e os principais projetos que vêm sendo definidos na Assembleia Legislativa. Participe, dê a sua opinião pelo WhatsApp através do 69999819494 e você pode acompanhar também a nossa entrevista no nosso YouTube. Siga Band FM Porto Velho. Começa agora mais uma edição do jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Agora são 18 horas e 5 minutos. Boa noite mais uma vez. O jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o deputado estadual Cássio Góes, com atuação voltada principalmente para saúde, agricultura e apoio aos municípios do interior. Pois é, o parlamentar tem destinado recursos e acompanhado de perto as demandas aqui da comunidade em Rondônia, e hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos. Primeira vez aqui na Band FM, seja bem-vindo ao jornal Rede Clube Cidade. Agradecemos a presença em nome da nossa presidente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, em todo o estado de Rondônia nesse momento. Meu cumprimento ao presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, jornalistas aqui presentes e todos os ouvintes desse jornal de maior audiência no estado de Rondônia. Os cumprimentos ao Ibernon e à Beatriz. Boa noite, obrigado. São 18h06. Quero também já deixar o nosso WhatsApp à disposição da nossa audiência de Porto Velho e Vilhena. É o 69999819494. Deputado, ao longo do primeiro mandato, o senhor tem divulgado a destinação de recursos para diferentes áreas do Estado. Como é feito o critério para definir onde esses investimentos devem chegar primeiro? Boa noite, Bernon. Primeiramente, eu venho de uma prefeitura. Eu fui vice-prefeito da cidade de Cacoal durante o ano de 2021 e 2022. E a gente chegou com uma bagagem na Assembleia Legislativa. Eu tive a grata satisfação de ter sido chefe de gabinete já de um parlamentar. À época que é o atual, o último prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, hoje pré-candidato a governador. Então, nesse conhecimento que tive, a gente construiu um mandato voltado para as ações ligadas a vereadores, parceiros em diversas cidades da região do Café, do nosso estado, 15 municípios nós temos parceiros, e também a minha cidade base, que é a cidade de Cacoal, com dois grandes focos, saúde pública de qualidade municipal e agricultura. Nós temos uma defesa muito forte na região do Café, pela qualidade, pelos eventos que acontecem, e a gente precisa posicionar favorável a isso, trazendo para o estado de Rondônia números extremamente positivos com investimentos que a gente tem feito nessas áreas. Isso tem trago muito retorno ao estado de Rondônia. Nosso estado, você sabe, é muito agricultável, nós temos um agro muito forte, e a gente trouxe isso no projeto de 2022 e nós cumprimos esse compromisso. Eu sou o deputado que mais investiu na região nos últimos 10 anos. Eu tenho em torno de 40 milhões de reais de investimento na minha cidade base, que é Cacoal. Parabéns. E uma distribuição de 60 milhões nesses outros 15 municípios que mencionei. Muito bem, 18h08, Beatriz. Deputado, à época o senhor foi eleito com mais de 17 mil votos, foi um recorde na região de Cacoal. E eu queria falar sobre a saúde, porque o senhor atua diretamente na região de Cacoal, mas quando a gente fala sobre legislar para todo o estado, exige, Perfeito. Então, a destinação de recursos de maneira ampla. E quando a gente fala na saúde, parte das emendas foi destinada para custeio, equipamento, atendimento em toda a região de Rondônia. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre isso, por favor. Olha só, eu já passei de 20 milhões de reais de investimento em saúde. São 50% dos meus recursos são exclusivamente para esses investimentos. Só que fiz um investimento localizado. E te explico por quê. Cacoal é sede da Macro-Regional de Saúde 2. Então, o que eu entendi quando eu cheguei no mandato? Nós temos um parlamento bem dividido entre cidades e nós temos colegas aqui da nossa região, que é a região de Porto Velho, que é a Macro 1. Eu precisava, Beatriz, fazer um fortalecimento de base, semelhante àquele ditado que a gente tem, que a educação vem de berço, que é nas primeiras séries que o aluno tem um bom desenvolvimento. E eu transferi isso para a saúde. Eu fortaleci a saúde municipal do município de Cacoal, uma região que recebe muitos outros pacientes, que é elo de transferência, principalmente no sistema de saúde pública do governo do estado, no famoso CISREG, CEREL, estamos falando de UTI, estamos falando de transferência de pacientes com especialidades. E eu tornei Cacoal uma referência na saúde ao lado de Adailton Fúria, que foi prefeito comigo e depois reeleito.
Então nós fizemos isso, fizemos uma reestruturação no materno-infantil de Cacoal, trouxemos ao chão e hoje temos unidade de UTI NEO para as crianças que nascem. Nós temos o CREAME de Cacoal, que é um centro de referência à gestante que tem as suas enfermidades ou as suas complexidades ainda na gestação. A gente trata essa gestante trazendo isso o número 0 de mortalidades. Então nós estamos falando de um nascimento com segurança em unidade de saúde pública e fomos além. Nós criamos em Cacoal a UPA Pediátrica Infantil 24 horas. Só existem 7 no Brasil. E todos os equipamentos dessa UPA Pediátrica são frutos de recurso do deputado estadual Cássio Góes. Então, meio que eu fiz uma parceria. O prefeito trabalhava as estruturas da cidade e eu ficava na responsabilidade de equipar as unidades, o que é um custo muito alto, você sabe disso. E outra participação importante é a habilitação. Você precisa habilitar a UTI NEO, você precisa habilitar uma UPA dessa em Brasília, porque você precisa receber a produção. Então, coube a mim essa parte administrativa e de articulação política a nível estadual. E, por último, nós fechamos agora um grande marco, depois de ter vencido o Covid. Nós fomos o único município de Rondônia que em 2021 e 2022 enfrentou a Covid com comércio aberto, mantendo a economia de Cacoal saudável, e isso nos permitiu mais um passo. Cacoal não tinha a mesma deficiência que tem em Porto Velho hoje, que é um hospital municipal. A Porto Velho não há. E Cacoal também tinha essa deficiência. E nós tínhamos um compromisso de deixar a gestão com um legado de abrir um hospital municipal para o cacoalense, para ele não concorrer com a regional nossa. Porque o paciente de Pimenta Bueno era transferido para Cacoal, mas todos eles iam para o mesmo hospital que é o Estadual Euro de Cacoal. Nós tiramos o cacoalense dessa fila, dessa concorrência, e hoje nós temos um atendimento para criança de 0 a 14 anos na UPA pediátrica que mencionei, a maternidade com especialidades desde o cuidado à gestante, e temos também agora o hospital de adulto com 50 leitos, 3 salas vermelhas. Temos 2 centros cirúrgicos, zero na caixa, aberto agora em março e funcionando, já cirurgiando, e 1 por cirurgias por vídeo. Esse hospital hoje é uma referência na nossa região, atendendo até 800 pessoas por dia ali naquele primeiro atendimento ambulatorial. Muito bem, são 18 horas e 12 minutos. Parabéns. Outro setor importante também, deputado, que o senhor também tem recebido apoio do seu mandato, que é o setor produtivo, especialmente na agricultura familiar. Qual a importância de olhar para esse segmento dentro do desenvolvimento do estado de Rondônia? Olha só, eu sou de uma família pioneira, eu levo o sobrenome Góes. E se você buscar nos anais da história de Cacoal, linha 1, linha 2, linha 3, com divisas com o presidente Médici, você vai observar que nós trouxemos o café para Rondônia. Meus avós, meus bisavós, meus tios. E coube a mim, nós não tínhamos nenhum parlamentar na família. O primeiro político da família sou eu. Eu tive um avô, que ainda é vivo, o senhor Orlando Góes, que ocupou a função de secretário de Agricultura e Obras da minha cidade. Mas tem um lapso temporal de 20 anos nisso. Então a minha veia política se manifestou em 2016 e eu tinha como compromisso assumir a agricultura do meu município, fortalecendo ela. Então o que eu fiz? Nós buscamos a modernidade. Por exemplo, investimentos em associações que estão previamente estabelecidas e documentadas. Isso tira o peso da Secretaria de Agricultura de cada município que você investe. Fortaleci também a Secretaria de Agricultura dos municípios base. Estou falando de PC, o município de Castanheiras, você conhece? Não sei se nós estamos chegando com o sinal lá. Sim, estamos. Mas era um município que não tinha uma PC. A PC é uma máquina hidráulica importante que faz recuperação de pontes, que auxilia na construção de asfalto para o município. E nós tivemos que chegar no poder para, com R$1 milhão, destinar e ter coragem para isso. Não é qualquer parlamentar que pega R$1 milhão, estou falando de a nível de deputado estadual, e investe numa cidade de Castanheiras que numericamente é pequena, né, Gisele? Então é isso que eu quero que vocês entendam. É o raio-x nosso de não olhar ao resultado, mas sim de corrigir a deficiência. Então isso, nós estamos buscando esse fortalecimento da agricultura. Tecnologia, eu trabalhei bastante. Nós temos em Cacoal o primeiro triturador florestal da história. O que é isso, deputado? O que é, deputado? Todo mundo dá muda de café, não é verdade? Eu sei que você vai me perguntar. Todo mundo dá muda de café. Muda de café é o comum. A Emater faz esse fornecimento, essa entrega. Mas o triturador florestal, ele economiza 3 dias na produção do produtor rural. Por quê? O café, ele dura 10 anos. O ouvinte que está me escutando, que está na área rural agora, sabe do que eu estou falando. E o café moderno, clonal, né? Um cacho bonito, uma alta produção hoje. Mas quando você vai trocar a sua lavoura, a cada 10 anos você precisa substituir a lavoura. Você tinha que roçar na foice.
E você sabe o que é isso hoje? Nós estamos em 2021, estamos em 2026, no século 21, né? Pois é. Perdão pela correção. E aí nós colocamos esse triturador florestal, com 2 horas hoje, você consegue triturar a lavoura daquela galhada de café antigo, aquele pé de café antigo, e ele se torna adubo orgânico. Quanto custa para o produtor, deputado? Para o produtor de Cacoal, nada. É só 5, 6 horas de serviço gratuito. Cacoal é a única cidade de Rondônia, de grande porte, que não cobra 1 centavo de hora-máquina ao produtor. Nós temos patrulhamento, nós temos carreador, nós temos o serviço de tanque. Nós fizemos 900 tanques em Cacoal. Nós entregamos 4 PCs na cidade de Cacoal, que é a que faz o tanque de café para irrigação da produção. Então nós temos a máquina que tritura o café para troca de lavoura e nós temos os tanques sendo feitos para o produtor rural para que dê água. Café sem água ele morre. Então nós temos, se você quer fazer 900 tanques num raio de 6 mil produtores... Olha, dá para imaginar que é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Voltando rapidinho também nessa situação ainda, as PCs têm também que precisam de profissionais habilitados para manuseá-las. É isso, nós fizemos concurso público na cidade de Cacoal, foram contratados 1.200 profissionais na prefeitura de Cacoal, suprindo todas as demandas da Secretaria de Agricultura. Muito bem. São 18h16, esse é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, conversando com o deputado estadual Cássio Góes. A gente volta já, o WhatsApp é o 69999819494. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo são 18h21, Jornal Rede Clube Cidade, WhatsApp 69999819494. Quem ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, estamos conversando com o deputado estadual Cássio Góes. Quem vai fazer a próxima pergunta é a nossa presidente Gisele Maiorino Furtado, por favor. Deputado, boa noite. Boa noite. Com atuação em vários municípios, como o senhor procura manter um mandato próximo das demandas locais sem perder a visão das necessidades do Estado como um todo? Perfeito. Primeiro que eu sou muito corpo a corpo, eu sou muito presente na cidade de Cacoal. Eu vou no supermercado, eu vou na feira. Isso aí eu nunca perdi essa essência. E eu estou dando feedback do que eu ouço, principalmente pelas redes sociais. Nossa rede social cresceu muito, nós temos um acesso aí direto a 35 mil pessoas no estado de Rondônia. Isso é o triplo dos meus votos, praticamente. Mas para a gente manter essa unidade estadual, a gente se conecta. O mundo hoje é moderno. Por exemplo, hoje é um dia de sexta-feira, eu estou aqui em Porto Velho, distante da minha base política, a 500 quilômetros, mas sabendo que Porto Velho é essencial na minha vida como parlamentar. Primeiro, que as sessões acontecem aqui. Segundo, que a gente recebe matérias do governo do estado para serem votadas na Assembleia Legislativa, no plenário. E terceiro, que a gente tem um instrumento do mandato que é muito importante, que são homenagens, reconhecimento das pessoas. Hoje nós fizemos pela manhã, às 10 da manhã, na Assembleia Legislativa, uma homenagem à AROS, Associação Rondoniense de Ostomizados. Aquele paciente que está me ouvindo, que tem aquela bolsa de colostomia, né, que fica escondidinha às vezes debaixo da jaqueta, né, que a pessoa ainda não venceu esse desafio. Então, assim, a gente busca reconhecer, através da força da Assembleia Legislativa, essas pessoas anônimas. E é isso. Eu acredito, Gisele, que você, como parlamentar, sacar ali do anonimato um rondoniense que precisa ser exaltado e valorizado, você consegue de forma rápida, tanto na local, que eu tenho minhas atuações como deputado da cidade, lá de Cacoal, como aqui em Porto Velho, atingir todo o estado de Rondônia, chegando sim aos 52 municípios. Muito bem, 18h23. Beatriz. Nós sempre pedimos a participação dos nossos ouvintes que estão acompanhando o Jornal Rede Clube Cidade de norte a sul do estado, e chegou a participação aqui. O professor Tavares mandou o seguinte: boa noite, Bernon, dileto amigo, abraço também para você, Beatriz. Diga ao deputado Cássio que sou fã dele e do trabalho que ele tem realizado aqui no nosso estado. E queria também lembrar que eu já falei aí no Jornal Rede Clube Cidade sobre administração e a importância da administração para as organizações aqui no estado. Boa noite, obrigado. Obrigado, um abraço. Para mim é uma satisfação ter esse retorno, professor aqui Tavares. De Porto Velho, professor. Daqui de Porto Velho. Você acredita? Eu vou te contar uma curiosidade. Eu tive voto em 44 cidades de Rondônia, das 52. Para mim foi um número que me surpreendeu muito, fazendo campanha em 15 cidades. Eu foquei a campanha. Então,
desde o início, a gente reverberou. E acredite, o meu pódio é Cacoal, primeiro lugar, 14.700 votos, Ministro Andreasa, 1.050 votos, ao lado de Cacoal, e Porto Velho em terceiro lugar. Olha só, que então, interessante. Para mim, a urna revela, né? Então, as pessoas falam que a urna revela. Tem um pé em Porto Velho. Eu tenho um carinho muito grande, é a terceira cidade do meu coração, é a nossa capital de Rondônia. Olha aí, já fica a dica aí. Tá bom, professor? Tem que o senhor seja um dos nossos apoiadores agora em 2026. Meu amigo Francisco Tavares, um abraço para você, professor. Obrigado. Vamos falar então de infraestrutura, que continua entre as principais cobranças entre os municípios. Dentro do seu mandato, deputado, que área o senhor entende mais urgente nesse momento e como tem sido a atuação, principalmente nesse primeiro quadrimestre de 2026 aqui em Rondônia? Olha, eu tenho notado uma deficiência que daqui a pouco vai deixar muitos prefeitos, muitos gestores sem saída, que é as substituições de pontes de madeira por galeria, por ponte de concreto. Nós estamos falando de um investimento de custo alto e que prefeitos têm passado apuro, por causa da legislação muito rígida aqui na região norte nossa, no tocante ao uso de madeiras. Então eu tenho focado muito, principalmente o nosso estado é muito rico no tocante à bacia hidrográfica, e eu tenho buscado de alguma maneira suprir essa necessidade desses municípios, porque a gente não pode de maneira nenhuma deixar um produtor rural ilhado. E como o nosso inverno aqui é muito rigoroso, a gente tem que ter esse trabalho preventivo. O que seria isso? É preparar os prefeitos, convencer o nosso governador de estado, seja o atual ou o próximo, para que ele busque nesse ponto de infraestrutura, de substituição de ponte por galeria de concreto, porque é uma solução eterna. Eu poderia falar aqui de asfalto, eu poderia falar de escolas, mas eu vou focar nisso. Esse é um problema que Rondônia tem e que o governador do estado, seja qual for, vai precisar auxiliar os prefeitos. Porque nós temos ROs não pavimentadas ainda, que tem ponte de madeira, e nós temos muitas linhas que fazem divisa com municípios. Eu tenho um problema grande, por exemplo, vou citar mais uma vez, entre Andreasa e Cacoal. É uma ponte de 35 metros, ela tem um custo de 3 milhões de reais, mas ela vai ser resolvida a partir do momento que ela for feita aquela obra. Então, eu imagino que, igual Andreasa e Cacoal, nós temos diversos problemas de ponte de madeira no estado de Rondônia. Por ser um estado novo, nos seus 50 anos de vida, a gente vai precisar, como político de Rondônia, voltar os olhos para essas substituições nos próximos 10 anos. Muito bem, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. O senhor passou nesse primeiro contato, deputado, com uma trajetória anterior nos bastidores da política, como essa experiência tem contribuído para a sua atuação atual no Legislativo? Rapaz, eu já fiz de tudo um pouco. Né? Eu nasci em 2016, né? Então eu fui presidente de partido, eu fui coordenador de campanha, chefe de gabinete, uma função que me fez amadurecer muito, e venci e perdi a eleição. Eu estreiei perdendo. Faz parte do processo, né? Mas até aquele famoso, você perdeu ganhando, não tem que você perde ganhando? Foi só a primeira, porque, vou dar uma dica aí para quem quer ser político. Campanha desorganizada não obtém sucesso. Você tem que organizar o processo, você tem que visitar o teu povo, apresentar a tua proposta e convencer. O voto ele é conquistado. Perfeito. Então, eu aprendi isso, a minha escola é essa. Eu sou de uma safra de novos políticos. Deixo aqui o meu abraço, o meu respeito ao legado dos políticos rondonienses. Mas Rondônia, o eleitor não aceita erro mais. É importante. A cidade de Cacoal, todos os políticos que falharam, eles não tiveram a segunda chance. E eu entrei já com isso na cabeça. Falei, se eu falhar, o meu eleitor base, ele não vai me perdoar. Então, por isso, eu ando na linha. Não tem plano B. Não tem plano B. Muito bem. Beatriz. Queria agora, deputado, falar sobre a questão do cenário político. Claro. Estamos no ano de 2026, um ano super importante, ano de exercer a democracia. Inclusive, reforço aos nossos ouvintes que o prazo para ficar em dia com a situação eleitoral é até o próximo dia 6 de maio. Vá até o Tribunal Regional Eleitoral, que a partir de segunda-feira passa a funcionar em horário estendido das 8 da manhã às 18 horas. Eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, para sondá-lo. Vai para a reeleição como deputado estadual? Primeiro, Beatriz, me permita dizer que a data de 6 de maio ela é muito importante.
São duas coisas que acontecem no Brasil. Uma é esse limite de tempo, de regularizar o título, e outra que é o meu aniversário. Oh, maravilha! Então não esqueça, já é um lembrete. Mande um abraço ao deputado Cássio no dia 6, pode ser lá do cartório, bater na foto e falar, nós vamos te apoiar para a reeleição, deputado Cássio. E aí já aproveito para responder, né, que sim, nós vamos buscar a reeleição. Eu considero que o meu mandato foi muito focado em uma base, eu tinha esse dever, né, eu quis fazer isso, né, sustentar a minha rede de pessoas que me confiaram o voto no primeiro momento, mas agora, nesse segundo mandato, se Deus permitir que eu conquiste, ele em outubro desse ano, nós vamos buscar expandir. Aí vai vir a Porto Velho. Nós vamos chegar a Porto Velho, vamos deixar um legado, eu já tenho aqui uma base política, o Alisson Cunhabano me acompanha nesta noite, né, uma pessoa fortíssima, já foi candidato, superou a casa de 1.500 votos, e ele é a nossa sustentação aqui. Então a gente tem um compromisso com essa cidade. Muito bem. Nós já temos investimento em algumas associações na área rural, mas a gente precisa expandir e eu acredito, e essa é uma das minhas bandeiras do segundo mandato. Muito bem, são 18h29. Deputado, muito obrigado pela sua presença e pelas informações aqui no nosso jornal. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, deixar um abraço a todos nessa sexta-feira, né, quem tiver ainda seus compromissos, deixar alguns convites e algumas dicas também. Primeiro que nós estaremos em Costa Marques nesse final de semana. Eu sou muito conhecido no mundo do motocross, eu resgatei o motocross porque vi desde criança, acontecia na chácara do meu avô lá em Cacoal, e isso faz parte da minha infância. Eu vi o motocross de Rondônia passar por uma crise, né, e só em 2022 a gente conseguiu resgatar. A abertura acontece em Cacoal, passa por cidades como Machadinho, Jaru e Ouro Preto, são cidades de centro, e eu fiz um trabalho inverso. Nós abrimos novos campeonatos, regional norte e sul, e levamos a cidades que jamais tinham chegado no motocross. A exemplo de Pimenteira, de Rondônia, ninguém nunca imaginou ver lá na beira do Rio Guaporé um evento como esse. E nesse final de semana, chega a vez de Costa Marques. Por quê, deputado, lá em Costa Marques? Porque é o que eu te falei, é ir mais distante. É de alguma forma o meu mandato contribuir. Eu não posso ir para a eleição sem deixar minha marca em Costa Marques. Perfeito. E o motocross fomenta a economia, é um evento família, um evento gratuito, você pode levar 1 quilo de alimento não perecível, participar. E não é pela noite. Isso que é o bacana, você começa ali 8 horas da manhã, participa ou pela manhã ou pela tarde, pode almoçar em casa e você tem a oportunidade de ver pilotos extremamente profissionais. Nós temos o Diego, um piloto que ficou no 2º lugar do Campeonato Brasileiro, de Espigão do Oeste, e para nós é um orgulho muito grande. O Hugo Amaral, que é de Presidente Médici, por exemplo, são pratas da casa que nos dão orgulho nas pistas e a gente precisa sim valorar esses profissionais. E por último, dizer que eu preciso deixar aqui um abraço de gratidão, Gisele, me permita, a um casal que para mim é muito especial na minha vida, que é o pré-candidato a governador Adailton Fúria, um amigo pessoal que Rondônia vai conhecer, né? Eu não estou aqui usando os canais da rádio para nenhum caráter político, mas eu quero que vocês observem esse nome. Adailton Fúria é uma pessoa que tem muito a contribuir para o estado de Rondônia e tem uma esposa maravilhosa, que é a Joliane Fúria. Então fica aqui registrado o meu abraço a esse casal e em nome deles, em nome da minha esposa Mica, dos meus filhos, uma excelente noite para vocês e um final de semana muito abençoado. A Beatriz, que a gente conhece a sua história, para mim foi uma satisfação. Deixar um abraço ao seu pai, Silvio Machado, que é um amigo que a gente tem aí de longa data também. Ao Ibernon, parabéns pela voz. Obrigado. Quando eu crescer eu vou ter a sua voz. E essa simpaticíssima aqui, Gisele Furtado, tá bom? Um abraço a todos, bom final de semana. A gente volta daqui a pouquinho, são 18h32. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade.